gente, tudo bem? Que bom, alegria estar mais uma vez com vocês, poder trazer aí informações da nossa cidade e claro que a gente sempre vai lembrando que você pode participar também do nosso programa, pode não, deve participar, porque afinal de contas isso lhe interessa, não é verdade? Você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar e assim também você nos ajuda a levar esse debate para mais pessoas que possam se interessar por esses assuntos que a gente traz aqui, tá bom? Também, para começar a nossa conversa hoje, vou cumprimentando também meu companheiro de trabalho aqui, Mário Camargo. Como é que tá? Tudo bem, Mário? Tudo bem, Odimar? Tudo bem com você também do outro lado? Também, assim como o Odimar fez, muito obrigado pela sua participação. A gente acaba rindo aqui, às vezes a gente vê o Odimar entra rindo, a gente começa a lembrar do que vai falar e acaba ficando divertido aqui, mas o assunto é bastante sério também, porque realmente interessa a todos nós aqui os assuntos, principalmente os que nós vamos tratar aqui. Gostaria da sua opinião dos assuntos que a gente vai estar pontuando aqui nesse bate-papo nosso aqui, visto que isso interessa a todos nós aqui. A ideia é que você realmente participe, porque os assuntos estão acontecendo na Casa do Povo. E aonde que é a Casa do Povo? Aqui em Palmeira é representado pela Câmara Municipal. E os assuntos têm ocorrido lá, alguns debates, algumas insinuações, algumas acusações, e isso tudo realmente vamos abordar aqui hoje, e por isso é muito importante também o seu comentário e a sua participação. É isso aí, Mário. Vamos lembrando que nós estamos aqui acompanhando, né, os acontecimentos políticos de Palmeira e trazendo para vocês essas informações, e por isso nós convidamos que vocês participem, vocês estejam junto conosco, para que não seja um monólogo, mas para que isso se torne um diálogo. Lembrando que estamos nos aproximando aí de mais uma campanha política e é muito, muito, muito importante que todos nós estejamos bastante antenados, participativos, para fazermos as melhores escolhas possíveis no ano que vem, tá bom? Então, nesse sentido, Gilmar, até falando aí próximo das eleições, foi falado lá por dois vereadores ontem, quando fizeram uso da tribuna, um deles comentou lá que graças a Deus estão aí menos de 1 ano e 2 meses, né? O ano que vem inteirinho, pertinente à gestão atual, e mais esses 1 mês e meio que nós estamos aí falando nisso, estamos realmente no final de 2023. Então, quando começar 2024, é um ano que vai agitar o campo político aí, pessoas interessadas em serem candidatos a prefeito, vereadores, eles vão estar se expondo perante a população. Por isso é muito bom você estar observando esse sentido. Mas um outro vereador lá, Dimar, lembra que ele disse que tem um calendário que todo dia ele vai lá e risca? Alegremente ele risca, porque é menos um dia da atual gestão, para ver que o assunto está pegando fogo lá na Casa do Povo, né? Quero trazer aqui para a gente começar o nosso debate de hoje, acho que vai ser um pano de fundo para as coisas que a gente vai falar, 2 frases sobre política. A primeira delas diz assim: a política pode ser o ato nobre de prezar pelos interesses da população, ou pode ser o ato infame de enganar a população para atender interesses próprios. A segunda frase é do cineasta Woody Allen, e ele disse assim: o político de carreira é aquele que faz de cada solução um problema. Pano de fundo para a gente começar a discutir, então, meu caro amigo, ontem tivemos na Câmara Municipal vários discursos e o vereador Wagner Cachimarque, mais uma vez cobrando a situação das estradas, questão péssima, inclusive relatando o caso de uma menina que teve que atravessar a pé um rio. Vou passar o vídeo aqui para a gente ouvir, né? Você vai ver conosco o vídeo daquilo que ele falou e inclusive da proposta jocosa, até mais uma proposta que ele fez ao final do vídeo. Hoje eu recebi, vereador Rogério, um vídeo lá da comunidade de Tocas, Encruzilhada Tocas, na ponte lá. Triste, vereador Rogério, a situação de uma criança, uma menina que estava cruzando em cima de uma pinguela, lá em cima do manilhamento, lá para pegar o ônibus escolar do outro lado do rio.
E a mãe estava desesperada, relatando lá que a mãe não tinha coragem de cruzar o rio, mas a criança foi lá e cruzou. Acho que o ano que vem, senhores vereadores, vamos propor aqui mochila inflável. Mochila inflável. Eu acho que é uma proposta boa, vereadores. Se os senhores me ajudarem, vou propor aqui mochilas infláveis para as crianças. Em vez de dar um kit escolar, vamos dar. Mas vamos dar tênis e mochila inflável, que as crianças vão precisar. Tá aí, né? Então, uma proposta diferenciada, quem sabe, para as próximas administrações, Mário, mudar. Já que não se resolve o problema de estrada, de bueiro, de ponte, quem sabe aí um kit escolar adaptado para enfrentar, a criançada poder enfrentar essas dificuldades para se chegar à escola, né? É como fala, né? É cômico até um certo ponto, mas por outro lado bastante triste, né? O vereador Vaguinho, na sua fala, apresenta essa alternativa de uma maneira chocosa, mas trazendo para que seja analisado. Já se não resolve de um jeito, tem que se resolver do outro. E é um caos. Hoje até mesmo me aparece num vídeo do grupo do WhatsApp, um produtor lá reclamando que coloca uma pedra onde ele passa com a carroça, que ele foi buscar lenha e a pedra está ali. E aquilo que o vereador comenta. Então vem confirmar isso. Aonde precisa, não está. Então, precisa realmente tomar ação. Né? A gente viu no final da fala ali que há uma promessa que nos próximos dias, a partir de hoje, estaria sendo resolvido essas situações desses bueiros. Então, a população que está aí passando por esses perrengues todos, que possam também estar comunicando os demais da população, agradecendo se for o caso, ou continuar cobrando como tem sido feito. Né? Então, essa é a importância. O vereador está lá para cobrar. Então o vereador Vaguinho está cobrando, se manifestando na posição dele. Vão dizer que foi coisa herdada lá do passado? Tudo bem, mas o problema está aí na atualidade e precisa ser resolvido. É isso aí. E também, né, aliás, eu me lembro que o vereador Vaguinho também até chamou a atenção do vereador Mané, que na própria comunidade do vereador Mané, a população, acho que é Poço Grande, se não me engano, a comunidade dele lá, Pinheiral, onde a comunidade, os moradores já há 3 dias que não conseguem sair de lá e ninguém consegue chegar também. Ontem estava acompanhando a conversa aqui, por coincidência, no meu estabelecimento comercial. Estavam ali um motorista que está transportando adubo e o outro é o proprietário ali, por coincidência, os dois se encontraram. E aí começaram a se falar, a dificuldade de levar os insumos agrícolas, a fala dos próprios vereadores nesse sentido. Então a gente está vendo a população também passando por isso. Então em outras localidades, nesse caso é Santa Bárbara, diz que está um caos também, não consegue chegar, motoristas desistiram de entregar, porque vai estragar caminhão, vai estragar tudo isso daí, vai ficar atolado, quebrado no meio da estrada, e aí eles estão se recusando de levar os insumos agrícolas. Então tá lá, o produtor está lá esperando o insumo, não consegue plantar, o tempo deu uma amenizada, precisa ir colocar as máquinas, mas ele não tem um insumo. Então outra dificuldade também que a população do interior palmeirense está passando. Claro que a gente sabe que choveu e choveu demais, choveu muito, não foi só aqui, né? Em toda a região sul, praticamente, alguma parte do sudeste, do centro-oeste também vem sofrendo muito com isso. Mas ontem o vereador Marcel Pietrala lembrou que o problema não se resume às chuvas, porque ele trouxe uma questão já do ano passado. Vamos ouvir o que ele fala e qual foi o problema relatado pelo vereador Marcel. No dia 22 de abril de 2022, aqui ó, população, investimento de 4 milhões de reais em reestruturação de vias urbanas. Lá na época, Aldimar, foi o maior auê. Secretário, que hoje já não é mais secretário, que dançou lá nas danças das cadeiras, prefeito, vice-prefeito, fizeram o maior fervo, o maior vídeo. Porque maior pacote de investimento da história do município. Vamos acabar com os buracos nas ruas. Mas eu vim aqui representar 3 ruas. As famílias que moram em 3 ruas. Que é a Rua Pedro Feliciano Calaça, Rua São Sebastião e Rua Petrônio Carneiro de Souza. Essas 3 ruas, vereador Gilberto, elas estão aqui, dentro dos 4 milhões de reais. Isso no ano passado, em abril do ano passado. Até agora, não mandaram uma viagem de pedra.
Não passou uma vez a patrola. Não trocaram uma manilha até agora. Isso que os moradores já fizeram vários protocolos aqui na prefeitura. Eu já fiz as indicações aqui na Câmara. Aonde que foi parar os 4 milhões que eram para investir nessas ruas aqui? Então, há praticamente 1 ano e meio que esse problema das ruas permanece, né? 4 milhões destinados para isso, e essas ruas permanecem aí com os seus problemas não resolvidos. O vereador Marcel, ele traz uma lista de todas as cidades, né? Então ele pontuou das ruas, né? Perdão, e aí ele menciona 3 que é ali no Rossio, né? No Rossio 2 já, né? Logo que passa ali a BR, então ele já cita ali uma rua que é marginal, e as outras ruas adentrando ali são paralelas, todas as 3. Eu transito por esse caminho também ali, e por uma coincidência, ontem eu estava nessa rua, e aonde ele cita ali, então no final da rua, também tem um barranco ali, também está desbarrancando, tem a valeta ali, está caindo parte do barranco ali, tem árvores suspensas ali, e de fato, parte do asfalto existente ali já foi para a valeta, e não tem parte nenhuma ali. E a questão que ele está cobrando é isso, está relacionado entre todas as ruas que receberiam, dentro desses 4 milhões, a benfeitoria do asfalto, e até agora a população também está perecendo. E ali, não é só a população, eu cito como exemplo, o meu serviço faz com que eu ande por todas as ruas aí. Então ontem eu estive nessas ruas, né? Então para chegar a um determinado endereço eu tive que passar por as 3 ruas que o vereador Marcel mencionou. E aí ele tem a razão, que está lá realmente abandonado, um caos aí, e não se vê projeto nenhum nesse sentido de estar resolvendo a situação da cidade. E diferente do que eles estão fazendo aqui no contorno da cidade, de fazer os tapa-buraco, que por sinal, preciso aproveitar a oportunidade aqui, se é a questão de chefia, a questão de má vontade do funcionário, seja lá o que for, é um serviço de muito má qualidade. Do jeito que está o buraco, eles simplesmente chegam e jogam a massa, não limpam, não jogam uma água, não fazem uma estrutura para que absorva a massa asfáltica e dê uma qualidade, já que está para ser arrumado aquilo ali, dá uma qualidade melhor. Não, em seguida passa um carro, um caminhão, já tira tudo, né? Então nesse sentido aí, também precisamos ser mais coerente na execução das obras também, né? Essa é a questão, aonde que foi e o serviço que está sendo feito, porque ali entra a questão dele, a promessa também de campanha que não se faria mais tapa-buraco, não se viria mais homem ali carregando massa asfáltica com a pá, e isso nós estamos vendo constantemente. Também, Edmar, falaram que iam fazer um asfalto, o asfalto, a gente, para citar aqui, o asfalto da rua do Coronel Antônio Ferreira Maciel, que é a rua do hospital. De novo, um caos, mal terminou, já está lá, já tiveram que refazer outras ruas paralelas da mesma situação. A qualidade asfáltica que foi colocada, ou não foi comprado da empresa que prestou serviço, ou foi o que eles pagaram e a empresa propôs a fazer aquilo. Então são coisas a serem questionadas, e é isso que o papel dos vereadores estão levantando essas questões. Inclusive, esses assuntos estão sendo tratados no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Talvez ontem, inclusive, um outro número que o vereador Vaguinho levantou, que muitas vezes as pessoas não se atentam por alguns detalhes. Ele falou, Mário, sobre a questão dos tapumes da praça, né, que cercaram a praça central para as obras de revitalização. E o vereador Vaguinho dizia que somente ali foram mais de 40 a 50 mil reais. Né? Então, algo que também precisa saber, né? Se realmente foi gasto isso, onde está esse material agora, né? Acabou se tornando um imobilizado da prefeitura. Né? Nesse sentido, foi tirado dali, foi levado lá no parquinho, né? A obra que está sendo feita lá no parquinho, parte da estrutura desse tapume foi levado lá para outra obra. Mas a questão que o vereador cita é isso, a questão do planejamento, foi gasto ali para fechar ali para que a população não visse o que estava sendo feito, ou seja, eles vão dizer que era para os operários poder trabalhar de uma maneira sem interferência. Quando se tirou o tapume, está lá a praça do jeito que está, sem o poste, que era um patrimônio ali, uma referência, uma iluminação mais ampla, foi retirado o poste, e aí a questão que não foi plantada as gramas, são tudo questionamento levantado aí,
que o vereador Vaguinho também está fazendo sérias acusações nesse sentido e que, segundo ele apresentou documento que tudo isso também tramita em Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Pois é, e ao final da sessão, no uso do seu tempo, da sua palavra, o vereador e presidente da casa, Odair Sanson, acabou rebatendo as críticas feitas tanto pelo vereador Marcel quanto pelo vereador Vaguinho. E em relação ao vereador Vaguinho, que se referiu ao plano de governo do atual prefeito, e que ele chama de cartilha da mentira, com as suas 25 propostas, o vereador acabou falando algo que é muito sério, muito grave. Vamos ouvir o pronunciamento do vereador Odair Sanson ao final da sessão de ontem. Vamos separar as coisas, vereador Vaguinho. Justificativa de uma licitação, isso é transparência, isso é institucional da prefeitura. Plano de governo, a cartilha da mentira, que o senhor acha que eu até nunca li. Aliás, não leio de ninguém, de nenhum candidato, porque se a gente for ler, a gente se assusta, né? Já tivemos candidato que prometeu acabar com a fome, já tivemos tanta promessa que... Mas vamos separar as coisas. Uma coisa é a justificativa, o pessoal da prefeitura que trabalha, tem um trabalho enorme para trazer a justificativa transparente. Outra coisa é a cartilinha aí que o senhor fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Rural estão sob o comando do secretário Elvis. Então, dizer que está largado, tal, eu não vejo assim. Hoje eu estive lá com o pessoal, secretário Elvis, diretor Barba, os funcionários, estão fazendo o possível. Eu sempre digo, estão lutando com as ferramentas que têm. Se tem um caminhão, é com um caminhão que nós vamos lutar. É assim que tem que ser. Nós temos problemas? Temos. Temos que saber o que vamos fazer com o problema. Essa é a posição. É interessante o vereador aqui, eu acho que ele não acompanha o que está acontecendo em outros municípios, onde pessoas estão morrendo devido à chuva. Nós temos que ser gratos, agradecer a Deus. Nós temos problema de estrada, temos, vamos arrumar. Mas nós temos que agradecer a Deus, nosso município é privilegiado. Não sofre desabamento, inundações. Temos problema? Temos, vamos consertar. Mas vamos olhar um pouco para o nosso vizinho e ver o quanto mais difícil está a vida para eles. Novamente eu digo que ficar falando aqui, pega o vídeo, põe na internet e não resolve. Pois é, Mário, ele está aí. Então, o vereador disse que ele não leu nem lê o programa de governo de ninguém, porque muitos falam e não cumprem mesmo, né? O que ele falou foi sério por diversas razões, né? Ana, avalia da seguinte forma, Edmar. O vereador, quando se propõe e quando ele sabe qual é o seu real papel, e aí fica até um exemplo, porque para o ano que vem vai ter eleições e muitos já estão se articulando para serem candidatos a pleitear o seu voto. E aí a promessa que vai chegar, ela vai fiscalizar, que vai fazer isso, vai trazer indústria, vai trazer mais aquilo, vai melhorar a saúde. Não. O papel do vereador é legislar e fiscalizar. Então, a fiscalização é um papel importante do vereador. Então, se existe essa daí, tem promessas que não estão sendo cumpridas, tem que ser cobrado. E aí eu acredito muito que todos que estão lá prometeram isso à população. E aí, então, a sua promessa, a sua campanha para chegar a ser vereador também foi enganosa, duvidosa. Ao chegar lá, vamos administrar da forma que dá. O papel do vereador é fiscalizar. Já em outras ocasiões conversamos muito sobre a situação do vereador Marcel, do próprio vereador Vaguinho, de estar cobrando de uma maneira veemente, às vezes até meio que eufórica. Tudo isso nós já fizemos aqui nesse nosso bate-papo, né? Mas agora falar e se contentar que nós temos uma cidade, como um certo vereador comentou um tempo atrás, que nós estamos na média, que tem cidade que está pior de saúde do que a nossa. O vereador fala aí que temos que dar graça que outras cidades vizinhas estão numa situação pior. E agora eu pergunto, se a nossa cidade tivesse uma topografia diferente da qual nós temos, o problema realmente seria muito, mas muito maior. E aí a pergunta, a gestão, se nesse caos já está um caos, se o problema fosse maior, aonde que estaria a solução então? Então essas questões devem ser repensadas na maneira de simplesmente defender que o outro está cobrando. Tá certo que a gestão atual herdou muitos problemas, Edmar. Não podemos fugir. Estrada, saúde e tudo mais.
Porém, já se foram 3 anos. E como os 2 vereadores falaram ali, um está contando que falta 1 ano e 2 meses. O outro foi lá e citou que está riscando no calendário dia por dia para que passe o tempo dessa gestão, para que venha uma outra e resolva. Então aí até fica uma proposta aí para a população, se alguém que possa se sentir capaz nesse sentido, se prontifique a assumir essa empreitada aí de mostrar a administração, né, quem é capaz nesse sentido aí, fica o convite aí. Vereadores terão um papel importantíssimo, fiscalizar, estar acompanhando tudo mais. Então fica o meu ponto de vista, demais. Nós não podemos se contentar com a cidade estar na média, em uma média baixa. Temos que ser melhores, temos condições de serem melhores. Temos um povo trabalhador, temos uma arrecadação de impostos, temos um povo do interior produzindo, temos tudo para que sejamos uma cidade muito mais de qualidade para toda a população, beneficiando a população. Então essas coisas ali, ficar simplesmente, que é promessa mentirosa, se é mentirosa, vai lá e cobra. É o papel do vereador, está sendo feito lá. E aí fica o convite também para que os demais cobrem. Então já fizemos conta aqui, se o vereador realmente fiscalizar cada obra, há uma economia absurda da população. Se não deixar as coisas acontecer aleatoriamente, se faz economia, porque o vereador vai estar lá fiscalizando. Mas há uma conversa também nos bastidores aí, que a partir de janeiro há um grupo aí também, vieram me convidar, mas... Não, mas eu já estou lá frequentemente. É que o pessoal também não vai e acaba não sabendo, né? Mas há um grupo se manifestando aí que quer acompanhar também aí, justamente para saber como que anda. E assim espero que essas pessoas que estão tomando essa atitude, né? Parabéns a vocês, já falamos esses dias aí, parabéns a vocês e espero de coração que essa empreitada que vocês estão se propondo dê um rodízio na Câmara para acompanhar o que acontece lá e os vereadores serem também fiscalizados. Esse é o desejo de todos nós aqui. Afinal de contas, inclusive uma ação que já vem tarde, né? Mas que bom que venha, que aconteça, é bom que aconteça. Mas já deveria estar fazendo, começa hoje, começa na próxima terça-feira já. Não tem que esperar, não. Depois que, como dizia meu pai, depois que a boiada fugiu, não adianta fechar a porteira mais, né? Aquilo que aconteceu de errado até agora, você não vai consertar depois, né? E é muito importante, realmente precisa participar. Agora, em relação à fala do vereador Odair, eu particularmente achei de uma gravidade incrível. Primeiro, porque denotam algumas coisas. Primeiro, nós temos que lembrar que na cidade, a Câmara de Vereadores ou a Câmara Municipal são 2 nomes diferentes para designar o poder legislativo. Poder legislativo é um poder. A Câmara Municipal não é um puxadinho da Prefeitura. Nós temos 3 poderes constituídos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os vereadores eles compõem o poder legislativo do município. É aquele que redige, que faz as leis e aquele que fiscaliza o Executivo. O Executivo não fiscaliza nada, o Executivo realiza, mas ele precisa de alguém que fiscalize para dizer se está certo ou está errado. E quando o vereador não faz isso, ele foge totalmente da sua função, praticamente deixa o sentido de existir, né? Uma outra situação bastante grave que eu vejo, Mário, é que quando o vereador Odair, ele fala que todo mundo promete e ninguém cumpre, que ele nem lê plano de governo de ninguém, até reforçou que realmente as 25 propostas do atual prefeito são realmente a cartilhinha da mentira, como ele chamou 2 vezes. A cartilha da mentira eu nem leio. Então. É muito grave isso, porque isso é o que a gente discute nos bares, nas reuniões de amigos, nos bate-papos, que as pessoas não acreditam naquilo que os políticos falam, nas promessas de campanha. Mas quando vem isso de um vereador eleito, que é hoje o atual presidente da Câmara e que é praticamente o líder na Câmara, o líder do governo, que é ele que mais defende a administração municipal, ele assumiu esse papel de líder do governo na Câmara Municipal, mesmo que não seja de uma forma oficial, mas ele basicamente assumiu isso. Ele faz uma defesa mais veemente da administração do próprio Egon Kramer. Então, quando essa pessoa diz que ele nem lê porque ele sabe que
os políticos fazem promessas que não vão ser cumpridas mesmo, o chefe do poder que deveria estar executando a fiscalização, então aí realmente, como diz um determinado comediante, é para arrancar os boteados do bolso, porque aí não tem mais o que fazer. Aí realmente é uma decepção enorme. Aí é realmente para desacreditar da política e dos políticos. Eu acho que foi uma constatação, é sério, eu acho que o que ele está falando é verdade, infelizmente não dá para dizer que não é, mas quando a constatação vem do chefe do poder legislativo, aquele que deveria fiscalizar e fazer cumprir as promessas de campanha, aí realmente a gente perde até a esperança. O que eu observo também no sentido da maneira como ele tem tratado essa defesa, é que ele sempre faz uso, seguindo o regimento, e aí ele traz para si o benefício do regimento, que ampara que todo mundo já falou, e agora no final da sessão, como presidente, ele tem autonomia de falar. E aí ele faz as considerações onde não há a réplica. E aí então fica a palavra dele final. Para quem acompanhar a sessão ou ver alguma coisa, mas por que o vereador lá não se defendeu? Por que o outro não? Porque o próprio regimento os impede. E ele, se o vereador estiver falando de uma maneira, ele como presidente, ele pode interromper. Mas na fala dele, ninguém pode interromper. Então é um uso também, eu acho que também assim, uma maneira muito aguerrida para se defender, ele faz uso do regimento. Então fica o convite, faz o uso do regimento também para poder fiscalizar as coisas que tem que ocorrer de melhor para a nossa cidade. É verdade, eu vou dizer, reunião da Câmara Municipal, não só de Palmeira, mas da grande maioria das câmaras municipais é uma grande chatice. Já é feita para ninguém participar mesmo. Tá? Por mais que se diga que ali é a casa do povo, mas de casa do povo tem muito pouco. É uma chatice enorme. Quando o povo vai lá para querer se manifestar, muitas vezes a polícia está lá justamente para evitar que isso aconteça. Tem um outro assunto, viu, Mário, que eu fiquei observando nessa discussão dessa semana, que é uma outra questão séria, a questão da infidelidade, não da infidelidade partidária, mas da infidelidade com o eleitor. Você observou que, na verdade, a base daqueles que hoje estão ao lado da administração, todos foram eleitos pela oposição? Exatamente. Eu estava observando aqui, nós temos Gilberto Rogalski, que foi pelo Patriotas, o Josley Sequinelli pelo PSD, o Odair Sanson pelo PSD e o Rogério Celuri pelo PMB. Todos esses eram da coligação do Denis Sanson, quer dizer, eles foram eleitos pela oposição. Então, quem votou nesses vereadores, na verdade, votaram para que fosse oposição, tanto ao Marcos Ribas, que era candidato na época, quanto ao Sérgio Benício ou o Gaiola, ou qualquer outro candidato da época. Mas foi só acontecer a eleição, todo mundo se bandiou para o lado do Sérgio e hoje fazem ferrenha defesa. Né? É algo, quem sabe essa questão a gente volta no próximo programa, a gente discuta um pouco mais. Nós já fomos um pouco longe, estamos com 29 minutos de programa, Mário, então eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, meu muito obrigado. Mário, quer dar um beijo, um abraço para todos? A todos, agradecer também a atenção aí, realmente, um beijo a todos aí, satisfação de estar podendo discutir esses assuntos aqui e esperando que você também participe através dos seus comentários, traz a sua opinião, traz os assuntos que preocupam você na sua rua, no seu bairro, né? Todas as situações aí, que são bastante, né? Para outros programas tem muito a falar, a gente vai estar abordando isso daqui, principalmente para aqueles que querem ser candidatos para a próxima eleição, se interesse dos assuntos de Palmeira. É isso aí, gente. Muito obrigado. Então, gostaríamos muito que você deixasse seu comentário, curtisse e que também compartilhasse. Manda esse programa, como diz aí um blogueiro, né? Um influenciador, sei lá como chama. Se você gostou, mande para os seus amigos. Se você não gostou, mande para os seus inimigos. Tá bom? Um grande abraço, fica com Deus. Até semana que vem a gente volta.